8 horas 40 minutos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Seguimos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também com vacina Plínio Bacelar. Baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe toda a sua vida lá com resultados de exames históricos e muito mais. Só baixar aí no seu smartphone. Voltamos com o Folha no Ar, que hoje tem o Roberto Dutra, sociólogo e professor da UENF, como nosso convidado aqui, na bancada com o Aloysio Abreu Barbosa, que eu peço para abrir esse bloco, por gentileza, Aloysio. Roberto, a gente terminou o bloco falando um preâmbulo que você acha que a eleição da UENF vai ser mais disputada que a prefeito de Campos. Por quê? Pelo histórico, né? Eu fui aluno da UENF durante 7 anos, sou professor da UENF há quase 10 anos, né? Completa ano que vem, 10 anos como professor da UENF, então eu acompanhei, mesmo quando eu estava ausente, todas as eleições da UENF. Sempre foi uma eleição muito disputada e nos últimos anos ela se tornou ainda mais, né? Nós tivemos na última eleição um segundo turno com a definição apertada para ver quem ia para o segundo turno, no final com a vitória do reitor Raul. Então, pelo histórico da eleição, ela tem sido disputada e aparentemente também a situação política da universidade hoje aponta nessa direção, né? De uma eleição disputada ou talvez polarizada até, né? Raul não pode ser mais candidato, né? Na UENF não tem reeleição. Não tem. Quer dizer, o IF, por exemplo, tem uma reeleição, como ocorre no presidente da República, governador, prefeito. Você apoiou Raul na última eleição, publicamente. Sim. Hoje, qual é a sua posição pessoal e como docente da UENF? Eu acho que a UENF precisa hoje de uma mudança de direção. A UENF precisa de um rumo estratégico, né, que corresponda à sua missão, né? A UENF, ela, com todo respeito às outras universidades do nosso estado, da nossa cidade, mas a UENF foi uma universidade criada para ser diferente. Diferente em vários aspectos, mas principalmente no aspecto da universidade ter uma estratégia de ser um centro de excelência de produção do conhecimento, de pesquisa de ponta, de pesquisa aplicada, né, e de construir vanguardas tecnológicas e científicas capazes de impulsionar o desenvolvimento regional em vários sentidos. Não é por acaso que a UENF tem 100% do seu corpo de professores com doutorado e com dedicação exclusiva. Então, o nível de qualificação do nosso corpo, o nível de qualificação do nosso corpo docente, né, ele foi desde o começo assim, e ele expressa justamente um compromisso com uma estratégia, com uma visão de longo prazo e do ponto de vista interno da universidade, da busca da excelência da produção científica, que é essa excelência da produção científica, e a UENF sempre se destacou nisso, que garante, né, a maior qualidade do ensino e da extensão. A UENF não pode ser uma instituição que se destaque pela prestação de serviços a comunidades, por projetos de extensão que, por mais importantes que sejam, né, eles não constituem o diferencial. A UENF é uma universidade diferente, foi criada, né, por uma visão estratégica sobre a região, formulada por Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, né, e a UENF tem as condições, né, de formular para si mesma e para a região estratégias de desenvolvimento científico e tecnológico. Esse tipo de visão estratégica, de rumo, falta hoje à universidade, né? Eu conheço a universidade há muito tempo e vivi momentos onde os professores e os grupos políticos brigavam porque tinham concepções distintas sobre que rumo a universidade deveria tomar, né? Grupos mais à esquerda, grupos mais à direita, disputando entre si qual era a concepção de futuro da universidade. Esse tipo de visão mais estratégica, mais ambiciosa da universidade hoje está ausente. Então a minha visão hoje é que a UENF precisa de um rumo novo, de uma direção nova. O
quem são os candidatos, os nomes postos até agora? O que é na UENF, eu não me recordo, eu já até cobri eleição na UENF, mas não me recordo. O que é a convenção dos candidatos? O que define os candidatos? E quando vai ser? Olha, o que quando e como? Eu vou ficar te devendo esse quando, né? Há um processo de registro de chapas, que é individual, não exige, obviamente, que haja uma organização política como partido, então é uma chapa, como você escreve, por exemplo, a chapa para uma eleição do DCE, do IFE, você monta uma chapa com número reitor, vice, né? Reitor e vice. O calendário, se eu não me engano, não está definido ainda plenamente, mas deve ser lá por julho, né? Que essa definição deve acontecer. Em termos de nomes, as discussões internas já ocorrem, a reitoria, né, atual tem o nome, a oposição se articula também em torno de nomes já conhecidos na universidade. A UENF é uma universidade pequena, nós constituímos uma comunidade, né, de poucos professores e técnicos, onde praticamente todo mundo se conhece, os alunos aí é um pouco diferente, é um corpo maior. Então, já está mais ou menos desenhado, né, as candidaturas da reitoria, né, não é oficial, mas internamente as pessoas já conseguem ler quem são os nomes. E quem são os nomes? O nome da oposição ainda não está claro, né, a definição, mas da reitoria está claro que deve ser a professora Rosana, que é a atual vice-reitora, foi pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Na oposição, o professor Carlão, né, busca construir uma frente, né, mas houveram em situações passadas 3 nomes, né, então não é um quadro definido. Por exemplo, acho que a principal questão politicamente hoje seria saber se vão ter 2 nomes ou 3 nomes para disputar a reitoria da universidade. Isso ainda não está definido, porque de última hora, assim como na eleição municipal, sempre pode ser de interesse de um dos grupos plantar um terceiro nome, né, por exemplo, ou surgir espontaneamente. Então, além desses 2 nomes, pode aparecer um outro ou não. Né? A última a gente teve 3 nomes e tivemos segundo turno, né? Exatamente. Quem era o outro candidato que não fosse segundo turno? O Medina, o professor Medina. Roberto, uma questão, eu não sei, intramuros, mas uma questão que gerou muita repercussão, assim, muito negativa para a UENF, ou para a reitoria da UENF, foi a administração desses recursos, esses 20 milhões liberados pela ALERJ. Já vai fazer 2 anos, vamos caminhar para 2 anos, 20 milhões que estão rendendo mês a mês, com qualquer multiplicação, os juros, que não são desprezíveis, tratando de 20 milhões, em que nem um centavo foi até agora aplicado na reforma do solar dos jesuítas, que é a construção ou do colégio mais antiga de Campos, pelo menos das que restaram, de construção grande, né? Do século XVII, né? Não é pouca coisa. Foi reformada para ser a escola de cinema da UENF, no governo Marcelo Alencar. Eu sei porque eu estava naquele projeto, da BCTV. Acho que nesse tempo não era nem aluno lá ainda. Não era. Eu sou do tempo do Barro Vermelho, tá? Você já ouviu essa expressão, né? Da época que não tinha estrada, não tinha grama. Você passava com o carro era branco, chegava lá e ficava vermelho. Mas, enfim, depois passado ao município para abrigar o Arquivo Público Municipal, que também não é pouca coisa, né? E nada foi feito. E você vai ouvir o Raul, ele fala que não tem projeto e tal. Enfim, o Nogueira perguntou ele aqui, se alguma coisa acontecer lá, você não tem receio de que você vai ser culpado por isso? Ele falou nenhum. Enfim, não vou entrar na questão técnica, até porque me carece formação para isso. Agora, como é que você avalia e, sobretudo, qual é a repercussão disso dentro da UENF? Exatamente. A avaliação que eu faço é uma avaliação política, tanto para fora quanto para dentro. É uma avaliação muito negativa sobre esse episódio. Eu acho que ele reflete uma desorientação política da universidade, da reitoria da universidade, em assumir papéis
que a UENF não estava preparada para isso, ou então a gestão em incumbência não estava preparada para isso. Isso danificou a imagem da universidade externamente de um modo muito sério, e internamente criou uma situação de fragilidade, né, e até mesmo de perplexidade. O que está acontecendo? Por que a universidade assumiu um compromisso desse, desconhecendo as dificuldades que teria para cumpri-lo, né? Então foi um evento muito negativo, que marca justamente, a meu ver, a falta de rumo da universidade, né? A universidade tem que se abrir para a sociedade, a universidade tem que se conectar. Sempre foi uma reclamação muito pertinente essa de que a UENF, de certo modo, foi um disco voador aqui na cidade, uma bolha. Então é óbvio que a agenda da abertura, da interlocução com o poder público, ela tem que ser prioridade, mas ela não pode ser uma questão que coloque em risco a imagem da universidade como foi colocada. Essa não é a principal função da universidade. A universidade não pode se prestar a uma jogada tão arriscada como essa, que no final das contas acabou repercutindo muito mal para a imagem da universidade, claro, para a imagem da reitoria mas também para a imagem da universidade como um todo, que é o nome da UENF que está representado. Então, antes, para você se voltar para fora e executar tarefas administrativas desse monte, você tem que primeiro cuidar da sua casa, se estruturar, né, naquelas funções que são as suas funções primordiais. E a UENF tem como sua função primordial a produção de conhecimento de excelência, né, o ensino, a extensão. Ela não pode simplesmente querer se comportar como uma prefeitura e disputar espaço na arena política como se fosse uma prefeitura ao lado de outras, né, com incompetência para realizar essas tarefas. Mas isso que você está falando, quer dizer, é a sua imagem do episódio, ou é a imagem que você acha que ela é dominante no campus? Olha, essa é a minha imagem. Em relação a falar do colégio. Não, essa é a minha imagem, mas é uma imagem que eu compartilho com muitas pessoas. Eu não posso dizer que ela é uma imagem dominante, mas ela é uma imagem bem difundida na universidade, né? Inclusive pessoas que são até de oposição ao próprio reitor do ponto de vista interno, evitaram fazer críticas muito duras ao reitor nesse processo para não afetar a imagem da universidade. Eu diria que é consenso na universidade, e aí que esse episódio danificou a imagem da UENF. Todo mundo de dentro da UENF sente que a UENF ficou muito mal na foto, né? É óbvio que vai ter gente que tem compromisso com a reitoria atual e que vai tentar dizer que não ficou. Passar pano. Passar pano, mas de um lado se passa pano, de outro lado se passa recibo. Então os recibos passados são claramente de que ficou mal, né, para todo mundo. Você acha que, não te interrompendo aí, só para fechar, essa questão dessa imagem não respinga na vice-reitora como candidata? Aí vamos ver o jogo político, né? Porque, de fato, é um grupo político que está no comando da universidade há 8 anos. Há 8 anos. Já é o segundo mandato. A atual vice-reitora, que deve ser a candidata a reitora, foi pró-reitora de pesquisa e pós-graduação no mandato anterior. Então ela já do Passoni. Agora ela é vice do Raul. Evidentemente, tudo que foi feito nesses últimos 8 anos vai ser colocado para que a candidata incumbente responda, né? Pode respingar, sim, sem dúvida nenhuma, né? Ao mesmo tempo, claro, qualquer candidato de um grupo tenta se apresentar como uma certa renovação dentro daquela continuidade, mas é continuidade. Deixa eu perguntar outra coisa, que eu estou lembrando das entrevistas que a gente fez com os candidatos lá da eleição. Foi quando? Foi quanto tempo? A eleição foi quanto tempo? Foi 2023, né? Não, 2023. 2023 não. 2023, a gente está há 4 anos atrás na eleição. É um ano depois da eleição presidencial. 2019. 2019. Aquela. E a gente sentiu muito o clima, a gente fez primeiro turno e fizemos uma no segundo turno. Era muito atacado, sobretudo o Carlão, que foi o segundo turno com o Raul. Era muito colocado pela oposição, porque você falou Raul representava o Passoni, então era uma continuidade.
o grau, eu não sei como colocar isso, mas tentando ser sutil. Mas o grau de... O currículo Lattes, tá? Vamos colocar assim. Sim, sem problema. De Carlão, o currículo Lattes de Raul, né? E Carlão realmente, na área científica, tem um conceito muito alto, né? Não que Raul não tenha, mas não no mesmo nível. E que isso se reproduziria em credencial para ser reitor da UENF. Eu particularmente não sei se isso é ciência exata, mas você acha, passado aí, definindo aquela eleição, e no final dos 4 anos de Raul, você acha que isso deveria contar sim ou não? Por quê? Eu acho que não automaticamente. Eu acho que a qualificação científica, ela não é necessariamente uma garantia de que você vai ser um bom condutor político da instituição. Mas o professor Carlão já conduziu politicamente vários, né, ambientes de pesquisa, laboratório. Para você ser um cientista renomado, você tem que ter capacidade de condução, de gestão. Ninguém faz ciência sozinho. Um cientista como o professor Carlão, como outros que nós temos também, o professor Amaral, o próprio Almi, né, que é secretário de Agricultura hoje, você faz ciência em grupo e você gere grupos, né? Então, a questão é necessário, sim, uma habilidade política. Lembrando o sociólogo lá, o Max Weber, não basta ter a vocação do cientista, mas tem que ter a vocação da política. Mas no caso de uma universidade, e sobretudo no momento em que a UENF se encontra, eu acho que o pré-requisito da qualidade científica se tornou mais importante do que era antes. Por quê? Porque a UENF, ela hoje se tornou... A UENF na década de 2000, no final da década de 90, era visitada pela CAP, pelo CNPq, como um exemplo de inovação na produção científica e na própria gestão do conhecimento científico. A UENF hoje se tornou desinteressante para quem se faz ciência no Brasil. Então, hoje, num quadro do governo federal até mais favorável à produção e ao financiamento da ciência, ter uma figura que realmente represente na sua própria trajetória, no seu próprio trabalho, a qualificação científica, a excelência da produção do conhecimento, ela seria, nesse momento, eu acho, muito interessante, né? Porque o diretor de uma universidade faz política, mas que tipo de política, né? Ele não faz só política com o governador Cláudio Castro, com a LERJ, que é necessário fazer, mas é uma política também de financiamento científico. Você precisa ter alguém com credencial para discutir lá no CNPq, na FINEP, na CAPES, e esse credencial é um credencial científico. Então é claro que tem que combinar o credencial político, mas a UENF está precisando de uma cara científica e de excelência, que é a sua missão, que é a sua vocação inicial. Eu acho que a gente tem que valorizar, sim, o currículo Lattes, não tomá-lo como uma coisa arrogante, não, mas porque tem currículo, então é o melhor candidato. Não é isso. Mas é um fator que conta, sim. Tem que contar, sim. Como é que tinha uma expressão meio pejorativa que se usava na eleição passada para contrário a isso que está falando? Como é que era... esqueci agora, como é que era, se chamava, vou lembrar, você estava lá, você deve se lembrar como é que era a expressão, que se usava para falar dessa doutores e tal, como é que era a expressão? Ah, meu Deus, tem várias expressões pejorativas. Tinha uma que colou muito na eleição passada. Não estou lembrando, cara. Olimpização, mas não tinha uma específica da eleição passada, como é que era? Eu não vou lembrar agora. Também não estou lembrando. Para, de certo modo, ironizar essa pretensão de excelência. Mas não a pretensão de excelência que toda universidade tem que buscar, não só toda universidade, qualquer área profissional você tem que buscar. Mas esse pedantismo. Ah, sim. Pois eu acho que é o limite, né? Que é o limite. O pedantismo, ele é ruim em qualquer área da vida, né? A excelência não pode ser pedante, né? Exatamente. O currículo Lattes, exibir isso, às vezes pode parecer pedante você comparar, mas é possível fazer isso de um modo não pedante. Vamos pensar no futebol, por exemplo, a gente compara, né, o mérito e a produtividade dos atletas, dos treinadores, sem nenhum melindre.
Por que na universidade, onde a excelência conta, a gente também tem que ter esse milímetro? Eu acho que a gente tem o cuidado de não ser pedante, mas nós não podemos ter isso como um tabu. Né? A universidade é um fator que tem que contar. Não olhar o Lattes, assim, não é o Lattes. O Lattes é só um registro de atividades que indica, claro, o trabalho, mas olhar realmente, qualitativamente, né? Para onde uma determinada liderança com mais afinidade com a ciência pode levar a universidade e como isso não é possível de ser feito quando a liderança da universidade é distante da ciência. Eu estava pesquisando aqui no Google, mas não achei a frase, não. É uma expressão. Eu sei. É uma expressão. A última pergunta. Você falou e tal. Se for Carlão e Rosana, você vota em quem? Carlão. Que é um voto oposto ao seu na última eleição. Sim. Eu, na última eleição, eu escrevi um artigo declarando voto ao reitor Raul. Sou amigo pessoal do professor Raul, sou amigo pessoal da professora Rosana, tenho uma admiração pessoal por eles e não tinha tanta proximidade com o professor Carlão, mas aí o futuro da universidade é outra coisa. Eu acho que a universidade precisa de um rumo. Só o fato de ser um grupo que está há 8 anos no poder já seria motivo suficiente, mas não suficiente para eu assumir o apoio. Agora, a ideia de retomar um projeto ambicioso, generoso, com o que foi a universidade, com os recursos que ela tem, me motiva a mudar tranquilamente de posição, a rever os argumentos. Né? Não me arrependo do voto do passado, foi um experimento importante, tem ganhos, a reitoria tem motivos que a gente pode elogiar, a abertura, os projetos de extensão, o financiamento do projeto de extensão, várias questões, mas eu acho que a gente precisa de um novo rumo. E já que você está perguntando, não vou me furtar isso não. Muito bem. Bom, são 9h02. Fechamos? Tranquilo? Bom demais sempre ter sua presença. A hora passa muito rápido, voa. E sempre agradecendo pela contribuição que você traz, não só para a gente, como radialista, como jornalista, mas principalmente, sobretudo, para o ouvinte entender o momento atual, essa coisa toda. Não só que a gente passa como parte política, mas como social também, a participação nossa nesse processo todo. Obrigado, transmita aqui lá o nosso abraço lá para o seu pai, para sua mãe, para a família toda lá, e transmita também nossa saudade lá do tempero. Obrigado, Cláudio. Não, estou brincando, não, pelo amor de Deus, não vai convidar mais não, porque mais o carinho lá que a gente passou lá visitando sua família lá, fica guardado no coração da gente. Saúde e paz, amigo. Muito obrigado. Aloysio, bom dia, muito obrigado. Você já anunciou aí. Amanhã o Murilo Diegues vai estar conosco aqui para fazer também essa análise técnica, né, desses números, essa coisa toda que ele domina tão bem. Obrigado por hoje, amigo. Começar pelo final. Murilo Pro 4, que se marcou na eleição de 2016, apontou muito claramente o fenômeno que vai, em números, que vai redundar na eleição de Rafael primeiro turno, né? Então tem muita experiência nisso, pegou a expertise da Cândido Mendes, que fazia essas pesquisas aqui em Campos antes, empresário, colunista da Folha, foi presidente do CDL, foi secretário municipal, teve a frente da Codenca no primeiro governo Garotinho, ocupou pastas importantes no governo Sérgio Mendes também, chegou a participar do governo Mocaibe, né? Foi chamado a participar já no final do governo Rafael, mas a coisa já estava um pouco desandada. Mas, enfim, experiência no setor público, experiência no setor privado, empresário e conhece muito pesquisa. Agradecer demais a participação do Roberto, né? Eu acho que, assim, o papel desse polo universitário de Campos, acho que o Roberto representa bem dois deles. Um é um cara que veio de Morro do Coco e passou pela UENF e através da UENF ganhou o mundo, né? E foi para a Alemanha, enfim, através
propiciou a um jovem de Morro do Coco se tornar um grande professor universitário. Isso não aconteceria sem a UENF. Não. Então, um exemplo individual, né, do polo universitário, que a UENF trouxe para Campos. E é também, pela própria atuação dele, essa interface que ele faz em teoria e prática, é prova também de outra boa consequência desse polo universitário, que é você vir, parar de ficar falando, a guerra da Ucrânia é importante, ela determina o preço do nosso petróleo aqui, do royalties que a gente vai receber. Mas, como diria Capi, falar do nosso canavial, falar da política local, né? E trazer esse olhar da academia para cá ajuda a entender. Acho que ajuda o ouvinte, ajuda o telespectador e certamente nos ajuda. Então, obrigado aí, Roberto. Obrigado a você, querido. Valeu pelas palavras. Certo. Bom, 9h06. Você que nos acompanhou até aqui, valeu por hoje. Amanhã de volta às 7 com o Folha no Ar ao vivo, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Quem mandou?